Ele não é tão grande, não. Só que aí a leitura é o seguinte: tem gente que nunca leu um livro na vida, tem gente que já leu um pouquinho, tem gente que gosta de ler livro. Então eu não tenho como chegar aqui e falar, vocês vão ler esse livro. Não. Eu vou ler alguns trechos com vocês e a gente vai estudar um pouquinho assim do que a gente chama de gramática textual. Então a gente vai aprender pontuação, aquelas coisas das vírgulas, a partir de trechos do livro. Eu não vou chegar aqui com uma gramática e falar assim, ó, é isso, aquilo. Não. Por que não? Porque isso é chato, porque eu não gosto disso. Porque depois que nas letras me ensinaram que existe a tal da gramática textual, onde a gente aprende na prática, vocês vão ver que depois vocês vão pegar muito mais, tá? E aí eu sugeri aquilo no grupo, de vocês pensarem o que aconteceria se vocês acordassem uma barata, porque é o que acontece nesse livro. Esse autor aqui, ó, ele chama Franz Kafka. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele descreve um personagem que acorda, assim, não é barata exatamente. Ele nunca falou que é barata, né? Mas ele vira um bicho. E quando eu estava lendo esse livro, me veio muitas reflexões, assim. Vocês já pararam para pensar que essa ideia da metamorfose, né? Que tem até a música do Raul Seixas, acho que vocês devem conhecer. Que é aquela ideia da lagarta vira borboleta, e a gente passa por muitas metamorfoses durante a vida. Por isso que eu escolhi esse livro para a gente tratar. Nós vamos estudar 2. Esse é o primeiro. Já aconteceu com vocês assim, alguém virar amigo, ou alguém da família falar assim, nossa, você mudou. Mas aí a pessoa não sabe dizer o que você mudou. Não é que você engordou, que você emagreceu. Alguma coisa em você mudou. Às vezes você amadureceu algum ponto, alguma coisa assim. E isso tem tudo a ver com as experiências, né? Com o nosso processo aqui na EJA. Eu acho que às vezes a gente se aproxima tanto da teoria das coisas. E vocês já pararam para pensar o quanto que é difícil colocar uma coisa em prática? Às vezes a gente fala tanto de opressão, disso, aquilo, mas na hora que a gente vai ouvir alguém, é difícil. É muito difícil ouvir alguém. Por exemplo, eu sou uma mulher de 22 anos. E tem alguns homens que vão pensar assim, não, mulher nasceu para casar e para cozinhar. E eu quero estudar e viajar, fazer intercâmbio, todas essas coisas. É tão difícil ouvir, às vezes, uma opinião contrária da gente, mas, às vezes, as opiniões contrárias não são só sobre essas coisas específicas, sociais. Às vezes, é que a gente vivenciou ontem, né, por exemplo. E é muito difícil, às vezes, a gente fazer esse processo de escutar o outro. Às vezes, o nosso tempo aqui ele é mais curtinho, só que assim que a aula acabar, quem quiser me mandar uma mensagem no WhatsApp, quiser que eu ligue, para a gente realmente ter uma conversa maior, tá tudo bem. E aí o nosso projeto aí com a metamorfose, o próprio nome já diz, né? Essa ideia de metamorfose, é o que? É uma mudança. Acontece na natureza, na biologia aí, né? E às vezes acontece com a gente, emocionalmente, fisicamente o tempo todo, né? A gente vai mudando, cabelo cresce, corta o cabelo, todas essas coisas. Mas às vezes acontece emocionalmente. E o processo educativo, ele é uma metamorfose. Porque, às vezes, quando a gente vai aprendendo, a gente vai mudando um pouco. E conhecer as coisas é muito importante. A minha avó sempre me fala uma coisa que é assim, ó, conhecimento ninguém te tira. E é isso, né? Às vezes você pode perder uma casa, você pode perder um carro, você pode perder dinheiro, pode perder dinheiro na rua, mas ninguém te tira o conhecimento, né? Só que ao mesmo tempo a gente também não deve se sentir superior porque conhece mais que alguém. Eu tenho acesso à graduação, faço letras, né, lá no FMG, mas por que eu seria superior a uma pessoa que trabalha no supermercado? É um trabalho tão digno quanto. Então, acho que a gente precisa... Professor. Pode falar, Francisco. Mas
Às vezes as pessoas falam assim, mas às vezes pode até ninguém ter escutado isso aqui. Ela também falou isso aqui, porque quando voltar às aulas presencial, isso e aquilo, aí vai ser chamado mais atenção, porque vai ter presença pessoal, né? Acho que alguém não percebeu, pode ter alguém que não tenha percebido, que ela também falou, quando tiver as aulas presencial, isso e aquilo, vai chamar a atenção das pessoas que não tiver presença na aula, né? Porque está tendo muita oportunidade para nós. Eu concordo com ela. A gente ficar aqui, pronto, eu posso assistir minha aula aqui, eu posso estar na casa de um colega, isso aquilo eu consigo assistir. Agora, se voltar à aula normal, isso aquilo, eu tenho que estar lá presente. Tem que ver que ela falou isso também, então muita gente tem que observar que ela falou isso também, tá? Isso, mas, o Francisco, essa parte do presencial é importante, mas eu acho que estou tentando relacionar um pouco do livro A Metamorfose. Tudo que eu estou falando aqui não é sobre a discussão de ontem mais, não. É mais no sentido, assim, da gente poder... uma coisa muito interessante da literatura é a abstração, né? Por exemplo, se você ler aqui, né? Eu vou ler para vocês o primeiro pedacinho do livro. Ele fala assim, ó. Quando certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. E quando eu perguntei isso no grupo vocês, eu não sei se vocês devem ter pensado assim, gente, a Isabel ficou louca, mas eu não fiquei doida não, tá? É só pra gente poder abstrair um pouco e poder refletir. Ele acorda metamorfoseado aí nesse bicho, esse bicho esquisito. A gente acha que é uma barata, mas não necessariamente, até porque ele nunca falou é uma barata. Mas ele aí, uma coisa que surge, que é muito interessante, é que ele passa a não poder mais ir para o trabalho. Como que ele vai trabalhar desse jeito? E aí a gente começa a refletir o quanto que o papel do trabalhador numa sociedade o quanto que é angustiante. Vocês já tiveram assim que dar atestado no serviço, aí vocês ficaram com medo de perder o serviço? Não sei se já aconteceu assim com alguém, mas é uma realidade de diversas pessoas. E o quanto assim a gente trabalha, existe ali toda essa questão de salário e tudo mais, a gente trabalha para se sustentar e tudo mais, mas a gente precisa tentar entender sempre os diversos contextos. Gente, o mundo é tão amplo. Só olhando aqui para vocês, no quadradinho que está aqui visível para mim, tem a Alessia. Alessia, quantos anos você tem? 34. A Alessia tem 34. Mas logo acima da Alessia tem Dona Maria. E aí eu tenho 22 anos. Cada um de nós aqui viveu uma coisa que a gente nem calcula. Então, ô, professora, pergunta a minha idade. Pergunta a minha idade. Graça, eu nem vou te perguntar, porque ó, pra você ver. Você já falou pra eu não te chamar de senhora, eu não vou te chamar. Se eu te perguntar a sua idade, você vai brigar comigo. Vou fazer 69 sábado. Mentira. Sim. 69? Sim. Se eu chegar nos 40 igual você, pra mim tá bom. Eu ganhei a vida. Pode ter certeza. Olha, então, você vê, 69, Paulo, você tem quantos anos? Se você não me xingar aí. Vou fazer 65, dia 27. Ô, gente, mas vocês estão muito bem. Eu tô louco em... Eu já tenho... Você, Camila? Eu fiz dia 30 de maio, 59. Já até vacinei essa semana. Graças a Deus. Eu vou falar um negócio pra vocês. Se eu chegar nos 40 de jeito, eu tô bem demais, mano. Porque assim, às vezes eu tenho umas dor na coluna, uns negócios esquisitos. Então, vocês estão muito bem, viu? Tá com disposição para estudar e tudo mais, que coisa boa. Mas você já... Eu 50, Isabela. Fiz em abril. 50, olha para você ver. Só gente conservada, gente com energia boa. Oh, meu Deus do céu. Mas você entende o quanto que, assim, que a gente está vindo de realidades completamente diferentes e que às vezes isso vai se relacionar. Professora. Pode falar, Francisco. Meu pai falava uma coisa muito certa.
sobre o trabalho isso aqui. Ele falava muito para mim, primeiro de tudo, você nunca trabalhar devendo o patrão e nunca ter medo de perder o serviço, porque a gente tem capacidade para isso, para trabalhar, sabe? Tem gente, eu concordo com a senhora, tem gente que tem medo de perder o serviço, sabe? Eu nunca tive, porque eu tenho capacidade. Eu não, todos temos capacidade para outra, sabe? Mas a única coisa que ele dizia, que ele falava para nós, nunca trabalhe com o patrão devendo a ele, porque você é sujeito a ele, você é obrigatório a ele. Isso que ele me falava. Pois é, essa questão do trabalho. Porque olha para você ver, quando eu estava lendo o livro, eu pensei assim, gente, olha o quanto que a sociedade... às vezes não dá vontade da gente tirar umas férias, assim, né, para o pessoal que trabalha irregular, mas mesmo o pessoal que já aposentou, que como era antes, né, você fica um pouco preso ao trabalho. E é uma coisa para a gente refletir, né, que a gente nasce, estuda, trabalha e depois morre. Será que a vida é só isso? Que às vezes a gente vive quase como máquina. E uma outra coisa interessante também, que é um assunto que eu acho que a gente ainda deve abordar esse ano, é sobre os transtornos mentais, né? Sobre essas questões emocionais, a questão da ansiedade, a questão da depressão. Provavelmente houve algum de vocês, ou alguém que esteja na família de vocês, ou vocês conhecem alguém que esteja passando por algum desses problemas. E quando eu li o livro, eu também pensei nisso. O quanto é complicado um processo, seja de ansiedade, depressão, que às vezes te impede até de socializar e às vezes te impede de trabalhar, porque no livro as pessoas vão se afastar dele. Ele virou um baratão e as pessoas vão se afastar dele. E aí? Será que às vezes as pessoas se afastam da gente quando a gente muda? E por que se afasta? E por que a mudança ela é tão... por que quando a gente não concorda com alguém, a gente tem vontade de brigar e tudo? Será que às vezes não dá? É igual às vezes um relacionamento, né? Um namoro que seja, ou um casamento. É difícil, né? Quando você não concorda com uma pessoa, mas você gosta da pessoa, você vai viver... Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é a potência das mudanças. O que são as mudanças? E aí eu quero que vocês reflitam pessoalmente mesmo na vida de vocês. Quem quiser me contar, pode contar. Eu adoro ouvir um caso, mas é pessoal, não precisam, né, me falar sobre isso. E depois eu vou deixar uma pergunta, um exercício, que eu quero que vocês reflitam. O que é mudança? Vocês já se mudaram de casa? Alguém aí lembra da época em que teve filho? Ou então alguém lembra da época em que perdeu um ente querido? Tudo isso é mudança. E tudo isso, às vezes, faz a gente passar por um processo de metamorfose. O objetivo aqui é que a gente possa abstrair um pouco. Por isso essa pergunta, gente, e se vocês acordam um bichão, um baratão? Que esquisito, né? Mas às vezes a gente acorda muito triste. Às vezes pode iniciar aí um processo de perda, um processo de depressão. Isso é uma metamorfose. Então, existe uma metamorfose humana, a gente não vira borboleta, né? É claro. Mas, às vezes, acontecem alguns processos que quase que mexem com a gente completamente. Às vezes, depois de uma discussão com alguém, não estou falando de ontem não, viu, gente? Às vezes, de uma discussão pessoal mesmo, qualquer coisa que seja, a gente passa por esse processo de metamorfose. Então, eu acho que quando esse autor aqui, Franz Kafka, ele escreveu sobre isso, ele faz a gente pensar sobre algumas coisas. As pessoas se afastam do Gregor. As pessoas se afastam dele. E, às vezes, a gente se afasta mesmo quando alguém passa por um processo rígido de mudança. Até a gente mesmo, às vezes, se afasta de pessoas. E aí vocês vão pensar, né? Eu sempre passo essa pergunta, o que isso tem a ver com português? Literatura, é um livro importante para a literatura, e eu quero treinar aqui com vocês a capacidade de abstrair. Isso é muito importante, porque se a gente às vezes não fantasia um pouquinho, se a gente não assiste uma novela, uma série, se a gente não lê um livrozinho, né? Tem gente que não gosta de ler, mas tem gente que às vezes vê uma série, uma novela, a gente trava. Se a gente não descansa, se a gente não ouve uma música, se a gente não tem um momento com os filhos, ou o que for, a gente trava. Então, eu acho que é um processo também para a gente pensar o que vocês mudaram. Ô, professora. Pode falar, Eliana.
Em dia, sábado passado, eu não fui trabalhar. Geralmente eu trabalho todo sábado o dia inteiro. Aí, geralmente, quando é assim, eu vou para academia de manhã. Aí eu tava falando com meu filho, falei, gente, como deve ser bom ser madame, ser rica. Fala não, Eliane. Você ir para academia no sábado, sabe? Sem aquela preocupação de fazer exercício correndo, vai, faz tranquilo. Pois é, e talvez essa pessoa... E uma coisa que eu fico pensando assim... E às vezes eu faço isso justamente para poder, porque eu tô tão cansada da minha rotina. Eu sou autônoma, né? Assim, eu não trabalho fechado nem nada. Então, assim, como às vezes eu consigo fazer isso, então, às vezes eu faço justamente para me sair da rotina, porque tem hora que eu não tô aguentando mais. Pois é, então... E olha para você ver, né? Igual você tá falando que você é uma pessoa autônoma, e você tá falando, imagina as madame. E eu acho que, às vezes, no Brasil, poucas pessoas que são as madame, os ricos, assim, pessoas que têm muito dinheiro, estão pensando sobre essas outras realidades. Então, eu quero fazer um convite, assim, para vocês, que é vocês pensarem como é que vocês eram há 10 anos atrás, o que tem mudado em vocês? Sabe aquela coisa assim? Eu, por exemplo, eu acho que eu tenho tentado ouvir uma pessoa quando eu não concordo com ela, seja politicamente, seja em qualquer coisa. E às vezes é tão difícil, né? Se às vezes ouvir uma pessoa falando, né? Por exemplo, aqui o exemplo que eu dei, né? Eu quero estudar, eu não quero ser do lar, né? Mas tem outras mulheres que gostam muito de ser do lar e tá tudo bem. E essa que é a questão. Eu acho que tá tudo bem, os diversos pensamentos. Se a gente fosse todo mundo igual, se todo mundo tivesse os 34 anos da Alessia, mas já todo mundo igual a Alessia, todo mundo igual o Paulo, não ia ser uma turma diversa. Eu não ia poder trocar a experiência de artesanato, de conhecer o Paulo. Vocês não iam poder conhecer essa beleza aqui que sou eu. Brincadeira. e a gente não ia ter troca. É legal a gente ter troca e é legal a gente pensar nessa questão da mudança. O que será que a gente quer ser daqui a 10 anos atrás? Que às vezes a gente vai perdendo muito essa coisa, né? Quando a gente é pequenininho, pergunta pra gente, o que você quer ser da vida, né? E eu sempre vou voltar nessa tecla de que, às vezes, eu já ouvi um pouquinho de vocês falarem assim, eu quero ser alguém na vida. Vocês já são. Todo mundo aqui já é alguém na vida. Todo mundo. Estudo, ele é muito importante, ele é importante quando ele te liberta, quando ele te faz bem. Não é a partir do estudo que vocês vão ser alguém na vida. Todo mundo aqui já é alguém na vida, uai. Vocês têm provavelmente uma família, amigos. O estudo, ele é importante, claro, mas quem não tem estudo também não deixa de ser importante, não. Isabela. Pode falar, Paulo. Muita coisa que eu fiz há 20 anos atrás, hoje eu não faria novamente. Então, a gente vai mudando. Cada dia a gente pega mais um pouco de experiência. Entendeu? Então, aí é complicado. E porque é esse tipo de reflexão que eu quero que vocês tenham um pouco. Quero que vocês... Eu acho que a gente tem que ser mais sábios. Acho que a gente sofria menos. Se a gente nascesse com a sabedoria que a gente tem hoje... Nossa, quanta coisa a gente não poderia ter feito. Eu acho que o Paulo veio, né, Paulo? Ô, Eliane, desculpa. Isso tudo foi processo de metamorfose. A gente tem tanto de vira lagarta, borboleta. Vira lagarta de novo, borboleta. Eu sou muito novinha, né? Eu tenho 22 anos, é novinha demais. E eu acho que é por isso que às vezes é tão interessante entrar em contato com vocês. Porque não estou falando... Você é a idade da minha filha, caçula. Ah, que coisa boa. A minha mãe, ela tem 55, Miralva. Quase a idade, quase a sua idade. Eu acho que é isso, que é uma troca tão legal. Mas eu não estou falando só que Miralva pode me ensinar, não estou falando de Alessia também. E o pessoal da minha idade também me ensinar. A vida é uma troca. Igual o Paulo está dizendo, tem coisa há 20 anos atrás que eu não faria, não, Isabela. E... que curioso, talvez é porque ele passou por um processo de metamorfose. Reflitam sobre isso. Ninguém vai ser obrigado a ler o livro todo, tá? Pode ficar tranquilo. Vai ler quem der conta, quem tiver condição. Quem quiser comprar o livro, às vezes vende mais baratinho na internet, a gente busca, porque a gente sabe a condição que está o Brasil, então não está fácil comprar livro. Mas vai ter online também disponível para a gente e eu vou ler ele aí juntinho com vocês.
E aí... Você encontra em qualquer livraria? E se encontra, Paulo, só que se você não tiver a condição de poder adquirir ele nesse momento, a gente vai disponibilizar na árvore de livro, tá? Ou então, Ok. se quiser que eu mande uma foto de todas as partes do livro, eu posso mandar também. Ok. Aí vai ser uma leitura guiada. Eu não vou mandar... Na Amazon tem muita promoção. Isso, verdade, Miralva. Então, quem precisar Onde? aí, Eu entra... até olhei, Pode falar, me desculpa. Onde, meu? eu até olhei do Paulo Freire, na leitura dava R$50, e na Amazon está 32, aquele Pedagogia, o do oprimido. Né? Mas, ô Miralva, uma coisa interessante que eu quero apresentar para vocês é um negócio que chama estante virtual, que às vezes vende um livro usado, alguém leu e quer mais, para vocês poderem comprar mais barato. Que às vezes No sebo também, né? né? No sebo. No sebo também. Isso. Exatamente, ele Aonde fica? é um site que chama Estante Virtual, mas não precisa anotar correndo não, que eu mando tudo para vocês depois. Manda depois para me ver. Isso, eu vou mandar tudo direitinho. Quem quiser... Eu gosto de comprar para me ler. Então eu vou te indicar mais baratinho. Quem quiser ler o livro, vai ler. Nem que eu tenha que emprestar para alguém. A gente vai ler. Mas eu quero deixar, antes da gente chegar no livro mesmo, não precisem ficar preocupados com a questão da pontuação. A gente vai basicamente estudar a pontuação a partir do texto, né, que a gente tem aqui. Então eu vou tirando uma parte do texto e explicando para vocês a colocação da vírgula. Eu acho que gramática textual é muito mais legal do que você abrir uma gramática e decorar. Quem não concordar comigo não tem problema, eu passo uma parte de gramática tradicional também, porque o objetivo aqui é acolher, dar um abraço em todo mundo. Porque vocês estão me devendo um abraço. Assim que a pandemia acabar, eu vou dar um abraço em todo mundo. Mas, A primeira dose eu já tomei, né? que coisa boa. Você é demais. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma festa dos vacinados. Mas reflitam sobre isso. Isso que o Paulo falou é muito interessante. Tem coisa há 20 anos atrás que eu não faria, não, né? É verdade, Paulo. Eu não tenho Sono. muita... Ai, que sono, muito sono. Pois é. Eu não tenho muita moral para falar isso, não, porque há 10 anos atrás eu tinha 12. Então 12 anos, sabe? Ai, Eu era um Deus, 12 bebezinho. anos. Na verdade, eu ainda sou um bebezinho, né, gente? Eu tenho até medo de vocês me verem pessoalmente, porque eu sou muito pequenininha também. Mas, Meu neto tem 12, vai fazer 12 anos. olha para você. Já tem neto. Eu só tenho arrependimento de não ter estudado, Isabel. Não ter tido a oportunidade de ter estudado quando eu era mais nova. Mas, Eliana, posso te falar? Essas coisas acontecem, não fica pensando demais no passado, não, sou. Senão, Reflexão, mas não é pra vocês ficarem Nunca é tarde angustiados, para não. começar. Eu não quero angustiar vocês, não. Não deu tempo de estudar na época, tem energia para estudar agora e tá tudo bem. A culpa não é de vocês, não. A gente tem no Brasil um governo muito, muito desigual e que atrapalha muito os nossos... Não, e também consequência da vida, cada um tem sua vida, né? Tá tudo bem. Eu acho que é isso, Eliana. Eu quero que vocês façam essa reflexão. Faz essa reflexão com todo mundo. Chega assim para alguém que vocês conhecem e fala: o que você faria se você acordasse um baratão? O que a pessoa faria? A gente ia entrar em desespero. Eu ia chorar de desespero, porque eu odeio barata. Mas... Porque a ideia da barata, mas vocês estão dando para entender que é mais uma ideia assim de quando às vezes a gente ocorre mudanças na gente internas, né? E isso acontece com todo mundo. Então, é uma aula um pouco mais... vão ser aulas gostosas, acredito eu. Eu quis tranquilizar um pouquinho o coração de vocês. Se não funcionou, me desculpem. Quem quiser depois me chamar no WhatsApp, me chamem lá para a gente conversar um pouquinho. a aula foi tranquila, professora. Foi boa, foi proveitosa, foi gostosa. E na verdade, assim, ninguém é igual a ninguém. Às vezes igual, por exemplo, a aula do professor Vinícius. Eu tinha comentado com meu filho que ele abre a aula com um sorriso tão bom, tão gostoso no rosto. E eu vejo que todo mundo adora a aula dele, todo mundo ama a aula dele. Assim, ele passa uma energia tão boa para a gente, né?
ele tem uma preocupação, assim, de dar assistência para a gente o tempo todo, todo momento e tudo, que a aula dele passa assim, ó. Passa rápido, né? A gente nem percebe a aula dele, a aula dele passando. Ainda falei com meu filho, falei, nossa, quem dera se a gente pudesse pegar ele para professor de matemática o ano que vem de novo. Não, espero que isso aconteça. O Vinícius é muito gente boa mesmo. Porque, assim, eu tenho muita dificuldade em matemática, e com ele a gente está conseguindo pegar mais coisas, assim, porque, nossa, não sei, o jeito dele ensinar parece que é diferente. Coisa ótima, então. Eu fico É. feliz. Se vocês tiverem qualquer, assim, às vezes crítica ou sugestão quanto às minhas aulas, eu peço que me falem. Assim, de verdade, às vezes me dá um toque lá, fala assim, Isabela, você faz muita brincadeira, tá meio chato. Não, Eu vou tentando equilibrar aí. Não é política de agradar todo mundo, não é sobre isso, mas é sobre tentar deixar um pouco mais acolhedor para vocês. Eu sei que está todo mundo cansado, já são 9h07, cada um teve uma trajetória. E o mínimo que eu posso fazer é ter empatia por vocês. Gosto muito de todo mundo já, de verdade. A semana que vem, inclusive, a gente não vai ter aula. Eu não gosto quando a gente não tem aula, fica um vazio na minha semana. Mas eu queria indicar para vocês, só um instantinho que eu vou pegar o link aqui. Quem tiver interesse em participar, vai ser uma peça de teatro sobre o Paulo Freire, que vai ter. Então, quem tiver o interesse, é para preencher o formulário. Ah, já preenchi. Ah, que legal, então. Então, vou deixar... Ô, professora, Pode falar. Opa. a Liana está falando assim, mas ela é boa em matemática, eu conheço ela, que ela fica fazendo, fala que não conhece, mas ela é boa na matemática também, viu? Ai, ai. Pegou o Escolheu, então. peixe. Pegou o peixe. sou nada. Olha, Não sou boa de matemática, não. Esconde o olho, não. Pessoal, Sou não. eu deixei o link aí, para quem tiver interesse na peça, aí a gente não vai ter nossa aula na quinta-feira que vem, mas a gente vai ter a peça. Às vezes é interessante a gente fazer um troço diferente, tá aí no chat, depois eu reforço lá no grupo, tá? E eu acho que por hoje era isso, eu já vou encerrar, que eu sei que tá todo mundo cansado. Mas tá até bom o papo, professora. Foi boa, a aula foi boa, foi agradável. Obrigada, Deu para poder querida. dar uma relaxada, tirar aquela impressão da aula ruim de ontem. Tirar um Foi pouquinho, ótimo. né? Muito bom, foi muito bom, viu, professora? Você tá eu vou te dar a nota 8.8, tá bom? 8.8? Meu filho, na minha época de colégio, se eu não tirasse 10, eu não estava satisfeito, não. Então, alguém me dá um 10, por favor. Eu dou 10. Então, professora, quando nós tiver a prova, eu vou ver se você vai dar 10 para todo mundo, hein? Vai. Ô, Alessia, 8.8 é isso que eu mereço? 10, Isabela, 10. Obrigada, muito obrigada. 10. Aí, ó. Assim, isso. Todo mundo me dando 10, só você que é bobo, me dando 8.8. Ele vai levar Isabela. 8 na prova. Isabela, Como é que é, Ian? Calma, né, professora? A gente tem que ver como é que é as matérias, né? Tem que ver, né? Pode falar, Paulo. eu acho que ele te deu a nota pelo seu tamanho. Ô, gente. Obrigado, Que Paulo. isso, Obrigado, eu vou Gente, eu não tô... Ô, gente, agora eu que vou sair da aula e vou deixar você sozinha aqui. Gente, mas é sério, eu sou muito pequenininha. Eu vou até mostrar meu tamanho pra Mas vocês. você Olha que aqui. falou que você é pequenininha, então ele te Olha deu uma aqui. nota. Eu sou uma mini pessoa. Eu tenho isso, assim, o tênis me deixa um pouquinho mais alta. Então, se vocês forem alto, o dia que vocês me encontrarem, uma vez eu estava indo participar para dar uma aula particular, aí a dona, assim, do espaço, que era tipo uma escolinha, ela achou que eu era aluna. Ela falou assim, foi para falar aluna. Aí eu falei assim, não, sou eu que vou dar aula. Mas apesar do tamanho, eu tento me esforçar para estudar e passar um bom conteúdo aqui para vocês, tá bom? Eu sou mesmo. Professora, eu não passei muita vergonha, porque o Paulo me deu voto de confiança aí, porque senão eu tinha passado nota 0, hein? Aí, você vê o Paulo me tirando. Ah, que absurdo. Mas Você não brincadeira. pôs um salto alto, não, um salto há muito mais tempo já, né? Ô, Paulo, o dia que eu for Não com solta. vocês,
É o salto 15 que vai me salvar. Põe um salto Luiz 15, que aí você vai Isso. ficar alta. Eu vou fazer Eu uma é vaquinha pra comprar um salto. 1,78. Isabela, eu é 1,78, tá? Meu Deus. Não tem ninguém aqui de 1,5 m? Não, eu tenho 1,70. Não, professora, então do jeito que você falou aí, você só é 1,65 m, 1,60 m? Eu? Sim? 1,55, rapaz. É pior ainda. Não, tá de brincadeira mesmo. Então eu vou dar 7